Galera, agora é oficial! Yuji Itadori está de volta na sequência de Jujutsu Kaisen. Nos capítulos passados, tivemos uma breve aparição do nosso protagonista através de um flashback, e eu falei pra vocês que isso só tinha um único propósito: preparar a gente para o retorno oficial do menino Itadori. Agora não mais o menino, né? Já que ele tá com seus 83 anos de idade. No capítulo 10 de Jujutsu Kaisen Módulo, o alto escalão do Japão começa a se preparar para a guerra iminente contra a raça alienígena shimuriana. E para isso, eles decidem chamar o homem. Façam o possível para contactar Yuji Itadori. Porra! É só, tô até caracterizado hoje, galera. É sobre o capítulo 10 de Jujutsu Kaisen Módulo que a gente vai comentar no vídeo de hoje, além das expectativas para o retorno oficial do Itadori e o seu papel nessa guerra alienígena. Tudo isso não antes de você amaldiçoar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Recapitulando, nos últimos dois capítulos tivemos um flashback contando o passado dos shimurianos que mostra como eles são um povo com tendência pacífica. Eles já perderam a maior parte do seu território no passado, foram forçados a fugirem do planeta e encontrarem abrigo na Terra. Então eles são um povo que já sofreu bastante, mas por esse receio, justamente por esse receio de acabar perdendo o pouco que ainda resta para eles, eles naturalmente vão se preocupar em não abaixar a guarda tanto assim. Por isso eles parecem e pareceram tão ameaçadores num primeiro momento. Então o capítulo 10 começa com o alto escalão se reunindo para decidir os próximos movimentos a respeito da ameaça alienígena dos shimurianos. Inicialmente, o alto escalão chegou a permitir com que o Maru, aquele alien de cabelo verde, acompanhasse os irmãos Okotsu nas missões dos feiticeiros. Tudo isso para que eles pudessem começar a se conhecer e avaliar a possibilidade de um convívio pacífico entre as duas raças. Porém, numa dessas missões, o Maru acabou desmaiando e saindo do controle. Ele chega arrebentando o vilão que eles estavam investigando, inclusive, provando que o Maru teria plenas chances de ser classificado como feiticeiro de grau especial, pelo menos enquanto ele estava fora de controle. Porém, pelo fato dele ter perdido o controle, o Maru acabou indo pra cima dos irmãos Okotsu e isso quase deu merda, forçando o irmão gêmeo dele a controlar a situação toda. Então é sobre esse incidente que o alto escalão aparece conversando nesse último capítulo. E como é normal, nesse tipo de discussão, existem aqueles que defendem o que aconteceu e aqueles que condenam o que aconteceu. Então vamos destacar alguns pontos relevantes do que foi discutido nessa reunião. O primeiro deles é sobre uma regulação criada no passado que procurou transformar lutas envolvendo Jujutsu em eventos de apostas abertos ao público. Para quem não tá lembrado, o sonho do Hakari Kind, o nosso apostador incansável, era conseguir legalizar as rinhas de feiticeiros que ele organizava de maneira ilegal. Ele só decidiu ajudar os feiticeiros na luta contra o Sukuna na esperança de se aproveitar da fragilidade do mundo Jujutsu e conseguir legalizar a sua rinha de feiticeiros, para que dessa forma ele conseguisse lucrar com isso de forma legal. Mas pelo que foi discutido nesse capítulo, essa regulamentação nunca chegou a acontecer de fato, pelo menos não da maneira que o Hakari gostaria. A única coisa próxima disso que chegou a acontecer de fato foi uma regulação que permite com que os feiticeiros possam negociar uma batalha entre si, mas que na prática envolve apenas guarda-costas particulares. Então, sei lá, ficou um negócio meio tipo, então pra quê? O nosso mano Usami então argumenta em defesa dos shimurianos, dizendo que Maru e os irmãos Okotsu foram contratados como guarda-costas por ele, então não haveria crime sendo cometido por eles, mesmo que eles quase tenham se matado. E ainda argumentam que o Maru poderia ser enquadrado como um feiticeiro Jujutsu latente, ou seja, alguém que possui energia amaldiçoada, mas acaba causando um acidente, usando a sua energia sem ter a intenção de machucar ninguém. E esse é o caso que talvez o Maru se enquadre ao ter tentado atacar os irmãos Okotsu. Enfim, o Sami argumenta a favor de uma diplomacia entre as duas raças e que eles deveriam apresentar a sua própria arma de dissuasão, dizendo que nós deveríamos nos esforçar mais na busca por Yuji Itadori. E eis que vemos a imagem oficial do nosso protagonista, dessa vez na linha do tempo atual da história, com um casacão aqui, que eu tô até caracterizado, e o seu capuz no meio de uma cidade lotada de pessoas. Inclusive, reparem como o bicho ficou alto,
talvez até mais alto do que o Gojo. Só faltou o narrador mandar essa, né? Sua altura agora era comparável à de Satoru Gojo. E detalhe que nessa imagem ele nem parece tão velho assim, né? Mesmo ele já tendo mais de 80 anos. Algumas pessoas, inclusive, têm teorizado que talvez ele realmente não tenha envelhecido tanto assim por algum determinado motivo. Pode ser que seja só impressão, já que a gente não viu o rosto completo dele, mas se essa teoria for verdade, a explicação para essa suposta imortalidade que a gente vai teorizar aqui, talvez esteja no fato do Itadori ter tido a sua genética alterada pelo Kenjaku desde o seu nascimento. Então vai saber se isso não resultou numa espécie de envelhecimento tardio e o Itadori ainda esteja em plena forma física. Não sei, galera, o mais provável é que a gente veja ele com uma aparência mais idosa mesmo, mas nunca se sabe. De qualquer forma, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Itadori, porque antes a gente precisa entender a perspectiva dos Shimurianos a respeito do que vem acontecendo. Assim como vemos a posição da humanidade, vemos também a posição dos Shimurianos a respeito de tudo o que aconteceu até agora. Durante toda a conversa, a gente descobre que o Dabura, o alien chifrudo fodão, chegou a se tornar de fato o chefe dos Shimurianos. Muita gente acreditava que esse cara era uma espécie de rei dos Shimurianos, mas até agora a gente não tinha uma nomenclatura oficial para a posição que ele ocupava. Na verdade, ele só parecia ter a posição de guerreiro ou chefe de guerra por ser o Shimuriano mais forte dentro daquela nave. Mas esse capítulo confirma que esse cara realmente se tornou o chefe da tribo. Obviamente por ser o mais poderoso, mas também por ele pertencer originalmente a uma tribo rival. E por isso ele saber bem como é estar do outro lado, né? Quem acompanhou o flashback entendeu um pouco mais a nuance do que aconteceu para que ele viesse a se tornar o chefe dessa tribo. Mas, ao mesmo tempo em que ele é considerado o chefe dessa tribo, pelo menos, né, de forma temporária por causa da situação em que eles se encontram, ele não é exatamente um rei que pode fazer qualquer coisa. Ainda existe um sistema de votação numa espécie de senado que realiza uma votação para decidir os próximos passos e o Dabura pode sancionar ou vetar essa votação, né? Quase como um sistema de presidencialismo. Vemos então algumas das figuras que vão fazer parte dessa votação para decidir os próximos passos dos Shimurianos, sendo uma dessas pessoas esse alien parrudão aí, que era um vagabundo no passado e passou a apoiar os ideais do Maru depois de levar uma surra, né? Nada melhor do que fazer o seu oponente mudar de ideia depois de virar ele do avesso. Mas mesmo que ele tente seguir esses ideais pacifistas, ele ainda tem esse jeito mais esquentado, né? Afinal, ele era um vagabundo, então ele se mantém a favor de iniciar uma guerra o quanto antes para garantir que eles saiam na vantagem. E outro personagem que aparece para essa votação é o irmão gêmeo do Maru. Ele que inicialmente se mostrou alguém muito menos simpático com os humanos do que o Maru, não é que ele realmente acabou se afeiçoando a eles. Vemos ele se lembrando das boas interações que ele teve com os irmãos Okotsu e a humanidade, as lições que ele aprendeu com o seu antigo mestre Dura. Também vemos, né, ele se lembrando da sua vila sendo completamente desintegrada e ele ficando absurdamente puto por causa disso, mas mesmo assim ele decide votar pela coexistência com a humanidade. Inclusive, aquele alien cabeçudo também se mostrou um cara muito da paz e votou a favor da coexistência também. No fim, a maioria da votação dos Shimurianos é a favor da coexistência com a humanidade e a votação vai para a sanção do Dabura. E por mais que ele tenha essa imagem de alguém, né, imponente e ameaçador, ele também decide pela coexistência com a humanidade. E eu adorei o argumento que ele usa para defender essa ideia. Ele comenta que eles podem começar uma invasão a qualquer momento, mas que se eles fizerem isso, se eles iniciarem uma invasão assim, eles nunca mais vão ter uma chance de alcançar a paz. Ou seja, iniciar uma guerra é fácil e pode ser feita a qualquer momento, mas é um caminho sem volta. Por isso, eles devem priorizar se conhecer primeiro e dar essa chance até o último momento. Como vimos no flashback contando o passado dos Shimurianos, Dabura se mostrou ser um cara muito da paz e alguém que também deseja evitar qualquer tipo de conflito físico desnecessário. Então, algum tempo se passa e o capítulo termina de uma forma bastante leve. O trio Tsurugi, Yuka e Maru decidem fazer um intercâmbio cultural e o objetivo parece ser organizar um mega jantar para receber os Shimurianos na Terra. Então vemos todos eles decidindo que
que tipo de comida eles devem servir até que eles chegam no impasse. Os aliens definitivamente não vão conseguir comer segurando os malditos hashis. Fudeu, galera. O jantar vai ser um desastre e a guerra vai se iniciar por causa de um palito impossível de ser segurado. Mas agora, vamos lá. Falando sério, o que muita gente tem teorizado é uma possível batalha entre o Itadori versus Dabura, o feiticeiro mais poderoso contra o Shimuriano mais poderoso. Então essa batalha precisa acontecer pelo bem do hype. Ao mesmo tempo, sabemos que esse não é um mangá onde o Itadori é o protagonista. Os protagonistas ainda são os irmãos Okotsu. Então, mesmo que essa luta venha a acontecer, o mais provável é que o Itadori não vença o Dabura. Então, das duas alternativas que restam, a primeira delas é que o Itadori perca essa luta numa forma, talvez, de tentar emular o que aconteceu entre Gojo versus Sukuna, o feiticeiro mais forte da atualidade, dando um trabalho enorme para o rei, mas terminando derrotado no final, abrindo assim espaço para a nova geração poder brilhar e derrotar o vilão final. Esse cenário é interessante, mas eu acho mais improvável porque ninguém merece o Itadori ser humilhado de novo pelo autor dessa forma. Então eu me recuso a acreditar. Então, da segunda possibilidade que nos resta, talvez a gente veja um virtual empate entre o Itadori e o Dabura, onde o Itadori tome pressão a fim de hypar o vilão, mas o próprio Dabura também tome pressão para não acabar com o hype em cima do Itadori também. Já um segundo cenário de batalha, como a gente já vem teorizando, seria o Itadori enfrentar a reencarnação do Mahito. Como vimos, o Mahito apareceu nos últimos capítulos, então ele deve aparecer reencarnado para dar problema para os feiticeiros. Então, qual o cenário que eu vejo acontecendo com as informações que temos até agora? Atualmente, tanto a humanidade quanto os Shimurianos continuam tentando buscar a coexistência e o caminho da paz, mas isso deve durar pouco. Algo deve acontecer para estourar de vez essa guerra. E o grande catalisador da guerra entre os feiticeiros e os Shimurianos será o Mahito. Com a guerra iniciada, Itadori será obrigado a enfrentar Dabura numa luta que terá o objetivo de hypar ambos os personagens. Pode ser que a luta termine no empate ou que o Itadori seja derrotado. Depois, Itadori terá a sua grande batalha contra o Mahito reencarnado, o grande causador dessa guerra e aquele que o Itadori jurou perseguir e eliminar, independente de quantas vezes ele reencarnasse nesse mundo. Enquanto isso, os irmãos Okotsu terão a sua batalha final contra Dabura e os Shimurianos, afinal, eles ainda são os protagonistas dessa história. E eu acho que o grande desafio dessa guerra será justamente aquilo que o Dabura citou nesse capítulo. Depois que a guerra se iniciar, será impossível voltar atrás. E talvez esse seja o grande desafio dos irmãos Okotsu e dos Shimurianos, conseguir parar essa guerra e alcançar o caminho da paz novamente. Bom, pelo menos é isso que eu vejo a sequência de Jujutsu Kaisen cozinhando para os próximos capítulos. Vamos ver se a história vai se desenrolar dessa forma ou não. Se você ainda ficou meio confuso com tudo que está acontecendo, eu recomendo vocês assistirem os vídeos anteriores aqui do canal, onde eu comento sobre os últimos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, beleza? E se você ficou até o final, lembrando novamente para você deixar o seu like e conferir a sua inscrição com o sininho ativado para saber exatamente quando os próximos vídeos serão lançados aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!